Meus queridos irmãos, a graça e a paz, que Deus possa derramar toda sorte de bênçãos sobre a tua vida e sobre a tua família. Eu gostaria de lhe convidar para um propósito muito, mas muito especial. Que propósito é esse? É o propósito da oração. A oração da meia-noite, o clamor da meia-noite, porque nós temos na Bíblia Sagrada inúmeros casos em que situações foram mudadas por intermédio da oração. Nós estamos chegando no final do ano, já estamos aí praticamente no final do ano de 2021 e nós sabemos que tem sido um ano difícil para muitas pessoas. Algumas, infelizmente, tiveram perdas, outras a perda não foi de pessoas, de familiares ou de amigos, mas talvez tenha sido uma perda profissional, uma perda financeira. Alguns perderam a saúde emocional, a saúde mental, alguns perderam a paz, alguns perderam o relacionamento. Enfim, tem sido um ano muito difícil. Se você é uma pessoa que não perdeu nada, louvado seja o nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus, agradeça a Deus, porque de fato o Senhor, Ele te fez um privilegiado. Se você perdeu algo, saiba que Deus é poderoso, Deus é grande, e Deus sabe tudo aquilo que Ele faz e tudo aquilo que Ele permite acontecer. Se Ele permitiu, Ele sabe o porquê de toda situação. Mas nós sabemos então que a oração é uma chave de vitória. Verdadeiramente, a oração é uma chave de vitória. É a oração que muda situações. É a oração que muda circunstâncias. Eu quero lhe convidar para nesse final de ano, você fazer juntamente comigo, formar juntamente comigo a grande corrente de oração, a grande corrente do clamor, aonde com muita fé em Deus veremos os resultados chegar. Veremos sim, veremos os resultados acontecerem. Eu venho aqui diante de Deus lhe incentivar a não desistir, não jogue a toalha, nem tudo está perdido. Enquanto há vida, há esperança. Confie um pouco mais em Deus, creia um pouco mais em Deus. A Bíblia vai dizer para nós acerca de Gideão. Gideão era um homem completamente desacreditado. Ele era desacreditado porque a tribo dele era considerada a menor, a família era considerada a menor dentro daquela tribo que era considerada a menor das tribos de Israel. Era uma consideração do Gideão. Ele se considerava o menor da família, que era a menor da tribo. Enfim, uma confusão grande, uma situação adversa. O Gideão se considerava ninguém, se considerava digamos assim, o mais insignificante. E ele estava completamente desmotivado e desacreditado. Mas Deus apareceu para ele, se revelou a ele, se manifestou na vida de Gideão por diversas e diversas provas e ocasiões. Talvez você diga assim: olha, reverendo Tiago, se Deus também se manifestasse a mim, se Deus se revelasse a mim, olha, para mim também seria diferente. Eu passaria de alguém desencorajado a alguém encorajado. Ora, da mesma maneira, meu amigo, que Deus apareceu e provou por A mais B que era na vida de Gideão, Deus também tem provado que Ele é Deus na sua vida. Só o fato de você estar aqui me ouvindo, participando comigo, só o fato de você estar assistindo a essa live, assistindo a esse vídeo, é prova de que Deus é contigo. É prova de que Deus, Ele é a sua força. Que Deus, Ele te ama, que Deus tem uma obra
Enfim, Deus tem algo especial e Ele vai fazer na tua vida em nome de Jesus. É importante deixarmos de lado a incredulidade, a dúvida, deixarmos de lado o ceticismo e vamos passar para a fé. Depois do Gideão deixar de lado a dúvida, a incredulidade, ele passou para a fé. E Deus então, você deve conhecer bem a história, Deus mandou com que Gideão levantasse um exército, um pequeno exército, para que ele pudesse travar guerra contra os inimigos dele. Você tem tido guerras na vida? Você tem tido lutas, problemas na vida? Eu lhe pergunto, você está de pé como um soldado? Você está ordenado para a batalha? Ou você está vendo só o teu adversário lutando? Aí você está dentro de casa prostrado, não tem ânimo de vir à igreja, buscar a Deus, não tem ânimo de abrir a empresa, abrir a loja, não tem ânimo de olhar para a sua vida sentimental com carinho, com esperança, com fé. Deus mandou Gideão preparar um pequeno exército para cravar a guerra. Deus não quer ver só o inimigo lutando e você parado apanhando, não. E aí o Gideão até fez um ajuntamento, mas aos olhos de Deus eram muitas pessoas. E Deus falou assim, olha, eu não quero que você vá para a batalha, Gideão, com esse tanto de gente não, porque pode acontecer de lá na frente Israel começar a se gabar e dizer, foi a força do meu braço que me livrou dos meus inimigos. É arriscado, Gideão, eu dar a vitória para vocês e no meio de vocês a soberba, o sentimento de orgulho toma conta, toma lugar. E quantas pessoas são assim? Deus abre as portas para ela, Deus responde à necessidade do coração e ela se orgulha, se ensoberbece, não reconhece a Deus, não se torna fiel a Deus de fato e de verdade, não glorifica, nem o testemunho conta. Ela até conta, olha, minha vida mudou, eu consegui. Daqui a pouco ela está até acrescentando coisa que não é. Não, porque afinal de contas eu conheço fulano, ciclano, beltrano. Ora, mas quem te abriu a porta foi quem? Não foram os teus amigos. Quem te abriu a porta foi quem? Não foram os teus parentes, mas sim o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, meus amados irmãos, vamos aprender aqui com a palavra de Deus. Então Deus falou, Gideão, não, vamos aqui fazer uma seleção. Vamos fazer uma seleção. Aqueles que forem sendo eliminados vão embora para casa e os que ficarem, esse então será o seu exército. E Deus propôs duas provas, digamos assim, duas etapas, duas provas. E nessas duas provas que Deus propôs, um número grande foi eliminado, porque não se comportaram como Deus esperava, sobrando para Gideão apenas 300 homens. 300 homens para uma guerra não é nada. 300 homens para uma batalha não é nada. Mas eu aprendo uma verdade que você também precisa aprender. O pouco com Deus é muito. Às vezes nos queixamos, porque nós não temos ninguém, porque ninguém me ajuda, porque ninguém me estende a mão, porque eu sou sozinho. Um pouco com Deus é muito. Não reclame do pouco salário pode ser o muito salário de amanhã. Até mesmo a pouca saúde de hoje pode ser a muita saúde de amanhã. Não reclame. Gideão então ficou com poucos homens, poucos soldados, mas era o que Deus queria. Aí eu vou ler aqui com os irmãos para a gente entrar no clamor da meia-noite. Eu quero ler aqui com os irmãos para entrarmos então no clamor da meia-noite. O texto que eu quero ler se encontra em Juízes, capítulo de número 7. Juízes, capítulo 7, versículo de número 19. A Bíblia Sagrada ela diz assim: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele estavam, ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite.
Por isso que nós vamos clamar a Deus agora à meia-noite, num ato de guerra, de batalha, num ato espiritual. Então o Gideão, para você entender, ele tinha 300 soldados. Deus deu uma direção para ele dividir em 3 pelotões. Cada pelotão iria para um lado ali. E ele, com os 100 dele, chegou então à meia-noite ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Havendo se já posto os guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam e exclamavam: espada do Senhor e espada de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou-se a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até aos limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Louvado seja Deus. Com uma boa direção, nós venceremos a guerra. Deus deu a direção para Gideão. Ele pegou 300, dos 300 fez 3 pelotões, espalhou os 3 pelotões, perto ali, avançando já à meia-noite. Eles quebraram o cântaro, porque tinha uma tocha, a tocha coberta por um cântaro, e na outra mão a buzina. Então eles quebraram aquele cântaro. Então a tocha de fogo, se mostrou, iluminando todo aquele território, e na outra mão eles tocavam a buzina. E foi a direção que Deus deu, foi a ordenança que Deus deu. E o que foi que gerou de resultado? Os inimigos, vendo as chamas de fogo e ouvindo aquele barulho, imagina 300 buzinas tocando, a impressão que eles tiveram é que um exército muito grande estava vindo contra eles. E a Bíblia fala que eles se confundiram e começaram, no desespero deles, olha que coisa, na confusão deles, um companheiro matava o outro, um companheiro enfiava a espada no outro, e o próprio exército se degladiou e se destruiu. E Gideão venceu a batalha. E para o Gideão vencer a batalha, ele precisou de muita coisa. Precisou lutar, rolar no sangue, não foi isso? Claro que não. Quem deu a vitória foi Deus. Reverendo, qual é a palavra de Deus para mim? A palavra de Deus para a sua vida é esta: nessa peleja não tereis que pelejar. Essa peleja é de Deus. De uma vez por todas, coloque isso no teu coração. Nessa peleja não tereis que pelejar. Olha, a nossa peleja é espiritual, é orando e clamando a Deus. Eu quero te fazer 2 convites. O primeiro convite é para que você, todas as noites, todos os dias, à meia-noite, una a sua fé comigo, porque eu estarei daqui clamando a Deus, invocando o poder de Deus, para que Deus mude a sua história, mude a sua vida, para que Deus te dê uma estratégia, te dê uma palavra, te dê uma orientação, como Ele deu para Gideão. E eu creio, Deus há de nos dar, e a história vai mudar, e o teu milagre eu quero publicar aqui no canal do YouTube. Eu quero pedir você também, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, participe, assina aí, toca aí no sininho, aciona o sininho, para você receber a notificação todos os dias, à meia-noite. O reverendo Tiago Lopes vai estar entrando em oração, em batalha espiritual, pela sua vida. Então chegou o grande momento, o clamor da meia-noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Nós estamos agora formando uma grande cadeia espiritual, uma grande rede de homens e mulheres de Deus que creem na tua palavra, que creem, meu Deus, no teu poder. Meu Deus, eu te louvo, meu Pai, porque a tua palavra, ela é a verdade. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, porque aqueles que não conhecem a vitória passarão a conhecer. A partir desse clamor da meia-noite, muita coisa vai mudar. Vitórias que estavam presas sejam liberadas agora. Milagres extraordinários venham. A realização, a paz, a alegria, as portas abertas, a cura interior, a restauração profissional, econômica, familiar, o renovo espiritual que venha. Oh meu Deus, atenta para nós, os que clamam a Ti nessa forte corrente da madrugada, saindo de um dia, adentrando em outro, porque confiamos no Senhor. O Senhor nos alistou para uma guerra cuja batalha não é nossa. Estamos alistados para a guerra, porém a batalha do Senhor. Estamos agora com tochas, com vasos, ó Deus, nas mãos e com buzinas, ó Deus, e faremos um barulho espiritual todo dia, meia-noite, e o inimigo não vai aguentar, o inimigo não vai suportar. Começa, meu Deus, a curar agora, começa a libertar agora, começa a manifestar o teu poder. O Senhor é Deus, o Senhor é grande, o Senhor é fiel. Eu estou abençoando esse povo que está comigo agora, clamando. Hoje é o primeiro dia, o primeiro de muitos, e clamaremos e seremos atendidos, e o mal será de fato arrancado para nunca mais voltar. Meu Deus, traz a tua bênção, traz a tua graça, traz a tua paz, traz, meu Deus, o teu sobrenatural. Eu abençoo a essas pessoas e declaro: o teu milagre chega a partir de agora, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. E a hora que o milagre chegar, conte aqui nos comentários, conte para nós, para que possamos glorificar a Deus. Hoje é o primeiro dia do clamor da meia-noite. Seguiremos, meu irmão, minha irmã, firmes na fé, e grandes milagres alcançaremos.